Do outro lado do Oceano Atlântico havia uma terra onde o ouro e moedas estavam disponíveis na poeira. O nome desse lugar de promessas era Brasil. Essa era uma das muitas histórias que diversas famílias italianas ouviram nas últimas décadas do século XIX, contaram aos seus descendentes e ressoam até os nossos dias. Em seu próprio território, os italianos viviam há décadas um processo de unificação que deixou marcas profundas na economia e na vida sociocultural. As guerras e conflitos travados em prol da unificação da Península Itálica tiveram consequências que foram sentidas pelo povo, tais como a fome e a miséria. Além de empobrecidos, a população da península assistiu à perda de membros de suas famílias, com os milhares de mortos nos conflitos. Posteriormente, com o processo de industrialização que se iniciou no norte, a perda de postos de trabalho e o desemprego foram duros golpes que assolaram mais uma vez as famílias, determinando uma regionalização no perfil de imigrantes. Vieram da Itália, no navio, um triste navio, lutaram muito. E era muito sofrimento, né, nessa travessia, então foi um período para eles difícil, né? Além de estar deixando o país dele, ainda vinha muita gente, às vezes passava mal no navio, eles jogavam no mar, então eles tiveram que conviver com tudo isso, né? E chegar aqui também no Brasil e começar do zero, né? E enfrentar, mas que com a graça de Deus eles, né, superaram todos esses obstáculos e venceram, né? Cada um constituiu suas famílias e se adaptaram bem, né? E foram felizes. Os Borim vieram para Paraguaçu e veio Virgílio Borim, que é pai do Dário Borim, que está aí, do Telmo Borim. Enhago, não é? Que é da província de Verona, né? Esse do lado do pai, do lado dos Borins, né? Já do lado Foreste, Piove di Sacco, na província de Pádua. Esse é o Giacinto, né? Foreste, o Jacinto em português. Eles foram imigrantes. Papai e mamãe foram todos imigrantes. Vieram sair da Itália e vieram para Varginha. Depois de Varginha, eles foram para a roça. A família Sólia veio para cá também, que é da Itália. Eles vieram, os imigrantes vieram aqui para o sul de Minas. E aqui concentraram Sólias, os Tagralei. Muitos italianos ficaram aqui. E o meu pai é da família Sólia. E minha mãe, família Borim e Foreste, aqui eles se conheceram. E o tio da senhora era italiano também? Tudo italiano. Nós éramos todos italianos. Tia Filomena, a vovó, vovô, os meus parentes todos. Matilde Esgarbosa Foreste. Mamãe tadinha. Minhas tias todas. Boas demais comigo. Eu sou Maria do Carmo Mazeu Silveira, bisneta de José Mazeu e Dona Fiora Carrata, com o nome de Florinda, né? Italiana, que vieram da Itália para o Brasil. Parte da família ficou na Argentina e o resto veio rumo a Minas Gerais, parando no estado de São Paulo.
até chegar no Pontalete, onde minha avó tinha um hotel. Era parteira, benzedeira. Meu nome é Maria Aparecida Talhalenha Andrade, sou neta de João Talhalenha e Vitória Buzetti. Ele veio para Eloy Mendes e parece que não deu muito certo, foi para a Argentina, lá ele sofreu um acidente e ficou assim bem mal e tal, e quis voltar para Eloy Mendes porque os pais ficaram aqui. E aí ele se recuperou, né, ficou bem de novo e foi trabalhar com o senhor Alfredo Luiz do Prado, que era conhecido como Sr. Feduca, né? E aí iniciou a trajetória dele aqui, né, no Brasil e aqui em Paraguaçu. E ele foi uma pessoa, um grande batalhador, um empreendedor, investiu dinheiro e muito trabalho. Os filhos todos trabalharam com ele. Ele, depois de muito trabalho, né, de um certo tempo, tudo e tal, ele comprou essa parte aqui da Praça João Eustáquio da Costa, de esquina a esquina. Comprou aquilo tudo ali e fez uma empresa. Então tinha serraria, carpintaria, marcenaria, máquina de beneficiar café, torrefação, 3 moinhos de fubá, máquina de limpar arroz e fecularia, né? E montou também um comércio de secos e molhados, ferragens, armarinho, sapataria, alfaiataria e um bar e sorveteria. Também tinha, tá? E todos os filhos trabalharam com ele. Depois, na década de 30, ele comprou a esquina da Praça Oswaldo Costa, que era da esquina de cá até aqui. Comprou lá, levou o comércio lá para cima, montou um bar que chamava Aurora, que é o nome de uma filha dele, né? E funcionava também lá nesse bar um amplo salão de sinuca e fundou também a primeira funerária da cidade. Foto aqui é o meu avô Emílio, que aqui para todos eram Armindo, né? Armindo Pessar. Minha avó Ovídia Marques, Jutunico, Zezé e a minha mãe tá no colo, bem nenenzinha, que era Filomena Pessacho. E meu avô, esse aqui, veio no colo da Itália, ele nasceu lá. Ele nasceu na Itália. O Brasil era um horizonte de esperanças, que na maioria das vezes frustrou os que aqui chegaram com poucos pertences nas mãos. Para os grupos de italianos aqui evidenciados, o que encontraram foi um país ainda em desenvolvimento industrial e urbano, com incipiente classe trabalhadora em formação, majoritariamente rural, e que tinha como oferta de trabalho para esses imigrantes a árdua ocupação nas lavouras cafeeiras, em substituição ao trabalho dos africanos escravizados. Quando ele veio para cá, entendeu? Ele comprou uma vendinha pequenininha e ficava trabalhando lá, sabe? Mas mesmo assim ele daí ia lá para a fazenda do meu pai. Minha mãe ficava lá, uma vendinha pequenininha, sabe? E de lá ele comprou esse terreno de lá, e de lá ele fez uma venda. A venda dele era grande, tinha a venda para cereais, né? Para frente um pouquinho dela, assim, tinha lá a loja, tinha a camisa para vender, tinha tudo. Era uma fazenda, tinha mesmo uma loja, sabe? Os italianos sempre foram muito trabalhadores. Lá todos italianos. É difícil ter um que seja muito velhaco, sabe? Mas o resto não, a gente teve todo mundo da alta batalha mesmo, né? Quando eles vieram de lá, foi, né, na parte do café, né, eles que acudiram muito o café. Veio primeiro, né, para conhecer, veio com outros italianos também, acabou descobrindo aqui o sul de Minas, inicialmente região de Campo do Meio, Boa Esperança, até conhecer a cidade de Fama, que foi onde eles ficaram um bom tempo.
Ele ficou inicialmente uns 2 ou 3 anos e passado esse período, em torno de 2 ou 3 anos, 4 anos, ela veio então com conhecidos, né, da Itália, amigos próximos da família, e eles se encontraram então no Porto de Santos e vieram aqui para o sul de Minas. Ficaram em Fama até aproximadamente a década de 60, quando ocorreu a inundação de Furnas. A propriedade que eles tinham era uma propriedade rural, ficou toda inundada, e também a parte urbana da cidade ficou debaixo d'água. Foi aí que eles vieram para Paraguaçu. Inclusive, minha mãe até já contou uma vez que eles trouxeram a mudança, na hora que voltou o caminhão de mudança, não passava mais, a água da represa já havia inundado, né? A última mudança que passou foi a deles. E com o que seu avô trabalhava aqui no Brasil? Ele sempre foi voltado para o comércio, ele trabalhou com tanto comércio de alho, pegando as linhas ferroviárias aí, indo para a região de São Paulo, Vale do Paraíba, região de Aparecida, e depois ele acabou abrindo um comércio também, uma venda, né, um comércio na região que eles moraram um período também na zona rural, tinha uma venda lá, e em Fama também tinha uma venda lá para atender ali toda a cidade. Então ele sempre foi muito empreendedor e desenvolvendo principalmente a área comercial. Quando viviam em sua terra, os imigrantes eram identificados pelos seus sobrenomes e pelas famílias às quais pertenciam: Taglialenha, Vigato, Borim, Benedetto, Fressato, Bex, Bock, Labeca, Moteran, Mazeu, Caprone, Bacoli e muitas outras. Ao transpor o Oceano Atlântico, no entanto, eram todos reconhecidos indistintamente como imigrantes italianos. Muitos sobrenomes foram, inclusive, abrasileirados nos registros civis ao longo do tempo, mudando a forma de nomeá-los. Foi um longo processo até que cada família construísse sua identidade no além-mar. Por que vieram para Paraguaçu? Porque meu pai é desenhista, essas casas, tudo bonito, tem Paraguaçu, tudo era dele que fazia. Ele foi homenageado na prefeitura de Lamedes, foi homenageado. O quadro dele está lá na prefeitura, por causa dos desenhos das casas que ele fazia. Essas casas bonitas, que tudo foi meu pai que fez. Depois do primeiro impacto, as famílias foram se adaptando no território brasileiro, aprendendo a língua e se unindo comunitariamente e em empreendimentos com outros compatriotas. Distantes de sua pátria territorial e sem perspectiva de retorno, os italianos formavam uma pátria simbólica no sul mineiro, mantendo relações sociais e culturais por meio da união em casamentos, do apadrinhamento nos batizados e matrimônios, dos encontros nas missas e celebrações religiosas, da culinária e na realização das refeições coletivas, assim como na manutenção da língua natal entre eles. Principalmente as matriarcas das famílias que se ocupavam do trabalho doméstico nunca aprenderam com perfeição o português e mantiveram a pronúncia da língua natal entre os familiares. Com os ofícios exercidos pelos italianos e seus descendentes na pequena Carmo da Escaramuça, no início do século XX, uma nova paisagem urbana foi se conformando. Mas você ia contar, Selma, que teu pai voltou para a Itália? Como é que foi isso? Eles voltaram para a Itália. Voltaram. E lá na Itália, ele trabalhou na construção civil. E começou na Europa, nos países europeus. Então ele trouxe, por exemplo, a igrejinha Nossa Senhora Aparecida, você vê que é estilo europeu. Aqui a praça, né, o que ele fez. Aqui. Beleza ou beleza, os prédios? Paraguaçu Têxtil, ele que construiu. O prédio aqui do hotel, ele construiu o cinema. A igreja Nossa Senhora Aparecida. E essas casas aqui na praça, tudo. Então é estilo europeu, ele seguiu o próprio estilo. Em português, meu pai era um grande construtor. Você sabia ou não? Sim. Olha aqui, que prédios maravilhosos que ele construiu. A igrejinha, a construção dele. É uma pérola, não é, pai? Aquela igrejinha. Pois é, uma pérola.
A minha casa é muito bonita e foi o projeto dele. E esta casa? Foi ele? Esse aqui foi ele. Exato. Essa foi ele. Exato. E quem construiu o hospital? Foi ele. Foi ele. E quem construiu o Banco de Paraguaçu? Aquele prédio bonito, também. Foi ele. E o Cine Íris? Cine Íris também. A lista é grande, né? Era um bom construtor. E havia no local da matriz uma base já construída de pedra. Uma base de pedra que era cheio de açapeixe e cheio de cipó de São João. E ali o seu Virgílio deu um acerto no terreno e construiu o piso da igreja. Na construção da igreja, muitos italianos trabalharam fazendo tijolos, né? Fazendo madeiramento. E alguns desses italianos eu conheci, cheguei a conhecer. Então eles vinham como agricultores, eram captados no norte da Itália principalmente, que era muito agrícola nesse período, e quando chegavam aqui, eles podiam exercer outras profissões, como é o caso dos Becks, que o João Marcos vai contar pra gente. Então, o que acontece? O Giovanni Battista Becks, ele é oleiro na Itália. Nós levantamos documentos em que identificamos que ele Ele se declara com a profissão de oleiro, né? Exatamente, ele se declara com a profissão lá de oleiro. Então, quando ele vem aqui, então inicialmente ele vai para uma fazenda de café, ele, muito provavelmente ele, o filho, né, o Michele já tem 16 anos, nessa época eles já trabalhavam. Sim. E ele pode ter ido, no primeiro momento, trabalhar com café, mas em seguida, pelos registros históricos que a gente tem, ele já vai trabalhar naquele que é o seu ofício. E o João Marcos vai contar um pouco isso, como que nas gerações seguintes esse ofício se mantém. Sim, a gente fez o levantamento, né, e achou a certidão de nascimento dos filhos do Giovanni na Itália. E na certidão ele sempre declara a profissão de oleiro, né? Então ele já era oleiro na Itália e talvez até o pai dele, né, os avós, né? Porque antigamente se aprendia a profissão com a família, né? Sim. Até eu tenho um relato da Catarina, né? Que eu conhecia a minha tia Ordália, que era filha do Michele. E ela contava que a Catarina não gostava muito do Brasil porque tinha um ressentimento que ela veio enganada pra cá, né? Porque lá no norte da Itália falava que aqui no Brasil puxava dinheiro com o rodo, né? E quando chegou aqui era trabalhos braçais, né? Suados. Então ele já sabendo o ofício de oleiro, né? E aqui na Taquari, como tinha uma olaria, aqui ele passou a trabalhar como oleiro também, né? E o Michele, que é o seu filho, também trabalhou com ele aqui na olaria, né? Conheceu a Brasília, trabalhou muito tempo aqui. E o filho do Michele, que é o João Batista Becks, que é o meu bisavô, também trabalhou como oleiro aqui nessa fazenda, na Taquari. E os dois filhos do meu bisavô, né, que é o José Becks e o Aécio Becks, eles também trabalharam aqui nessa fazenda, na olaria. Ou seja, são quantas gerações trabalhando? Já são 4 gerações de oleiros trabalhando aqui na mesma fazenda, né? E até o meu tio, que é da 5ª geração, não chegou a trabalhar de oleiro aqui na fazenda, mas ele foi oleiro na propriedade dele, né? Que é lá perto, próximo a Guaipava. Ou seja, já era a 5ª? Já era a 5ª geração na profissão de oleiro aqui em Paraguaçu, né? E é interessante falar essa questão da olaria, e da olaria nesse período, que é na virada do 19 para o 20, e principalmente nos primeiros anos do século 20, porque Paraguaçu era um arraial. Quando esses italianos chegam aqui, a gente tem um núcleo urbano muito incipiente, com praticamente 2, 3 ruas, que estavam ali localizadas no redor da igrejinha de Nossa Senhora. A Rua Ferreira Prado. A Rua Ferreira Prado, né? Eram poucas ruas. Então a área urbana de Paraguaçu era muito restrita. E a grande maioria eram essas áreas rurais. No início do século XX tem um impulsionamento dessa urbanização. Então a matriz ela é construída nesse período, 1914. Os tijolos que vão para a matriz vêm da olaria dos Schiatti, e quem é o executor da obra é o João Riccieri Rosa, que casa-se, inclusive ele é italiano, ele vem para cá com os pais, o João Riccieri Rosa,
Ele é um construtor conhecido de Paraguaçu e ele se casa com a Antônia Schiatti, que era filha do José Schiatti, que era dono da olaria. Então, assim, as relações estão muito imbricadas nesse período. E junto com isso, a cidade está sendo impulsionada também. Então, muitos edifícios a partir dos anos 20, 30, e aí já vem os Borim, Virgílio Borim, Augusto Borim. Então, é importante falar isso, assim, como que esse trabalho, esse ofício desses italianos que vão aprender lá na Itália, que eles trazem para Paraguaçu, vai servir para esse impulsionamento dessa urbanização no município. E aqui também é importante falar, João Marcos, que além da olaria, tinha uma pedreira. Tinha uma pedreira também. Que era muito importante também, a gente nota isso para outros lugares durante a pesquisa, isso foi evidenciado, como que os italianos trabalharam muito com pedras. Eles sabiam desse ofício lá na Itália. Inclusive, muitas ruas de Paraguaçu foram calçadas para Lepito com pedras retiradas aqui da fazenda, né? E eram os italianos que trabalhavam aqui, né, na fazenda Taquari e nessa região toda que ia até Guaipava, que era uma região onde tinham onde concentrava a economia de Paraguaçu, né, e a concentração de emprego, né? Era tudo nessas fazendas aqui, né, dos Marcos Osadias, era indo para Guaipava. Meu nome é Altamiro Celicani, me orgulha muito de participar dessa família Celicani. O Celicani veio da Itália em 1901, quebradinho. Eles vieram da Itália para o Brasil e aqui tinha uns fazendeiros que gostavam demais de pegar esse pessoal que estava vindo de fora. Aqui é uma fazenda chamada Baguari, era um dos fazendeiros fortes que tinha aqui naquela época. Então, esse cara sabendo que meu avô estava vindo, eles foram lá em Santos esperar o navio chegar e trouxe para a fazenda Baguari, que é aqui em Paraguaçu, a família dos italianos, que vieram da Itália. Lucas, o seu avô ele chegou a lutar na Primeira Guerra Mundial, não foi isso? Conta pra gente essa história. Sim, essa é uma notícia que a gente sempre ouviu em casa e realmente é verdade. Ele inclusive foi condecorado, recebeu medalha de honra, um diploma por ter lutado na Primeira Guerra lá pela Itália, né? E foi um soldado assim muito combativo e recebeu essa comenda mais ou menos na década de 1970, inclusive. Voltou à Itália, né, a convite do governo para ser premiado e ser condecorado por lá. Então, eles vieram, né, dessa província, né, de Piove de Sá, e um tio nosso que se chamava Pietro Fressato ficou lá para servir, né? Ele faleceu na guerra, né? Então a intenção dele era vir para o Brasil também. Mas acabou falecendo e acabou que a gente nem foto tem dele. E até interessante, né, a parte da culinária italiana, né? Não sei se é o costume que conservou na família, né? Se é o hábito, se é a genética, mas na família Becks mesmo, sempre que a gente se reúne, a gente tem, né, como prato, né, na reunião principal, uma macarronada, polenta, lasanha, né? Então até a culinária italiana permanece muito cultivada entre os Becks até hoje. Inclusive o meu avô, João Batista Becks, né, quando eu fui fazer a biografia dele, né, eu perguntei o que ele gostava de comer. E os pratos mais citados pela minha tia Marlene, que era a filha dele, falou que ele gostava muito de polenta e de macarronada, né? Então ele sempre pedia todo domingo para fazer uma macarronada ou uma polenta para ele. Lá na Itália fazia muito, era polenta. Macarrão, nossa senhora, é o principal. Ela fazia, meu pai, até meus irmãos aprendeu, meus irmãos, nós tudo sabemos fazer. Assar, fazer um molho,
Porque aqui a gente, assim, no Brasil, a gente faz assim com os tomates, né, que fazem. E lá eles, assim, o molho deles era de tomate mesmo, aquele tomate bem vermelho, sabe, bem maduro, e com uma carne recheada. Começava cedinho já para pôr a carne para cozinhar, carne cheia, tomate, tudo assim, aquele molho muito bom, nossa. A máquina de macarrão, ela era redonda assim, e tinha as peças que colocava para fazer o macarrão do jeito que eu queria. Você quer macarrão picadinho, quer macarrão comprido, quer macarrão assim. Então meu pai fazia, enchia ela de massa, ia torcendo em cima assim, ó, ia sair o macarrão dentro de uma bacia com trigo, para não grudar um no outro. Ele fazia assim, ó, pegava aquele macarrão já úmido, mas com trigo, de pendurar no varal. Um varal do sol assim, ó, e pendurava o macarrão ali. Passava 15 minutos e já estava duro. Já podia tirar, podia dar uma bacia, pôr mais um pouco de trigo ali, bater bem. E no outro, quando era de tarde, já podia cozinhar o macarrão, estava pronto. Estava muito bem feito mesmo. As relações sociais, as histórias vividas, as memórias compartilhadas de geração para geração traçaram uma linha entre o passado e o futuro, que hoje é representada pelas dezenas de famílias de imigrantes italianos que ainda habitam a nossa Paraguaçu. Eu escrevi uma carta para o meu avô e dentro dessa carta eu compartilhei um pouco dessa reflexão que eu fiz, de que ser borim não é uma coisa especial na Itália, mas é uma coisa muito especial aqui em Paraguaçu. Por quê? Porque o meu avô Virgílio e os seus pais lutaram para conseguir uma nova vida aqui em Minas Gerais. Trabalharam muito, ralaram, né, para ganhar uma boa vida. E o senhor também construiu muita coisa, né? Eu construí muito. Através da loja, construiu muito pela comunidade e com a comunidade, né? Meu nome é Brenda Honório Mazeu Silveira, eu sou neta da Dona Maria do Carmo, eu sou a 5ª geração de Mazeu aqui em Paraguaçu, eu sou economista formada na UFMG e hoje eu sou mestranda no Instituto de Energia da USP. Esse último mês de julho, no dia 12 de julho, eu fui para a Itália e eu fui apresentar em um congresso de mudanças climáticas e eu estava conversando com a dona de um café em Florença e fui comentar com ela que eu tinha um pouco de sangue italiano também e escrevi meu nome no guardanapo, Brenda Mazeu, e mostrei para ela. E ela, Mazeu, me explicou como pronunciar em italiano e contou que o meu sobrenome é da região de Sardenha, da Itália, e falou que eu tenho que voltar lá para visitar. E eu realmente achei muito interessante, porque eu senti os italianos muito conectados com a história deles, com o passado. Eles têm muito isso de saber datas e nomes. E eu fiquei com essa vontade mesmo de ir em Sardenha e recuperar isso sobre a minha família, sobre a minha história e trazer isso um pouco para cá. Tomara que um dia dê, né, vó? E nós vamos na igreja de São Pedro. Isso. O interessante, né, é que nunca foi, né, embora o italiano sempre esteve muito presente na cidade, nunca foi feito nenhum documentário, nunca se focou muito na cultura italiana e que sempre esteve tão presente na cidade, né? Inclusive agora que com o projeto da imigração italiana, né, que a gente está começando a registrar, né, os fatos, as datas, né? Inclusive eu, né, com o projeto escrevi o livro, né? Justamente com esse sentido, para que a minha filha, quando crescesse, ela teria ali um livro para ela olhar e conhecer as origens dela, né? Eu escrevi a história da família Bex, né? E já tenho a pesquisa para começar a história da família Rock.
né, para que um dia minha filha, e não só ela, mas também as futuras gerações, olhem no livro e achem um registro, né, de qual foram as origens dela, né, o que trouxe ela até aqui. Então é algo que vem inconscientemente, né, e agora a gente tem a consciência de onde vem as origens, né, que a gente descobriu, né, os nossos origens italianos, né, os nossos traços, né, e vai continuar de geração em geração, né, a Manuela vai passar esses hábitos para os filhos dela e vai indo assim por diante, né. O que trará este ano que nós vamos entrar? O que tu quiseres, meu Deus. Fé para ver-te em tudo. Esperança para não desfalecer.